Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente continua a nossa exploração de Lobisomem, o Apocalipse, quinta edição. Isso aí, essa é a parte 2 do nosso mergulho nas tribos, continuando de onde a gente parou no capítulo 3 do livro básico. Exato. Na nossa última conversa, a gente cobriu as primeiras tribos. Hoje a gente fecha esse ciclo com as que faltaram para ter o quadro completo das 11 tribos jogáveis. E o mais interessante aqui, eu acho, é ir além de só listar. É tentar entender a filosofia por trás das mudanças. Concordo total. A nossa missão aqui não é só descrever, é conectar os pontos, sabe? Entender a função de cada tribo e, principalmente, o que essas atualizações nos dizem sobre a nova direção do jogo. E olha, já dá para adiantar que tem uma direção bem clara. A sensação é que o jogo está se modernizando, dando mais liberdade para o jogador, tirando algumas amarras que existiam antes. A ideia parece ser focar mais no propósito do que na origem. Vamos ver se isso se confirma. Vamos lá. Ok, para começar a desvendar isso, a primeira tribo da lista de hoje são as Fúrias Negras. Ah, sim. O livro descreve elas como movidas por uma busca, assim, implacável por justiça, principalmente contra opressores. Elas têm essa energia de botar ordem nas coisas. É uma missão nobre, mas que anda numa corda bamba, né? O próprio material de referência aponta isso. Uma coisa é lutar por justiça. Outra é quando essa luta vira, tipo, puro ódio, e a fúria perde o equilíbrio. Com certeza. É uma tensão interna ótima para se jogar. E aqui, de cara, a gente já tem uma das maiores mudanças da quinta edição. A mais gritante, talvez. Quem jogou o clássico dos anos 90 lembra bem. As Fúrias Negras eram uma tribo só de mulheres. Se nascia um filhote macho, ele ia para outra tribo. Mas, pelo que está no livro novo, isso acabou. Acabou. A restrição de gênero não existe mais. E para não deixar dúvida, as ilustrações no livro mostram tanto homens quanto mulheres como arquétipos. E o que isso significa na prática? Significa que a essência da tribo não está no gênero, mas no ideal. A luta contra o abuso de poder, guiada pela padroeira Górgona, que é um espírito de glória em combate, é um chamado que agora qualquer um pode atender. Então essa é a primeira grande pista. A identidade da tribo está se movendo do nascimento para a escolha, para a filosofia. Vamos ver se o padrão se repete. Próxima tribo, Garras Vermelhas. Ah, os ecoterroristas radicais da nação Garou. O foco deles continua o mesmo: limitar a influência da humanidade em Gaia. Sim, mas a cosmologia deles é onde a coisa fica bem interessante. Porque, para a maioria dos Garou, o grande vilão é a Wyrm, né, o espírito da corrupção. Mas não para eles. Para eles, o alvo é outro. Eles acreditam que quem desequilibrou tudo foi a Weaver, a Tecelã, o espírito da ordem. Na visão deles, a Weaver ficou tão obcecada com o controle que aprisionou a Worm, e foi essa prisão que enlouqueceu a Worm. E os maiores agentes da Weaver no mundo são A humanidade, com as cidades, a tecnologia, por isso a humanidade vira o inimigo número 1. Exato. E aí vem a mudança. Sim, seguindo o padrão das fúrias. Eles também mudaram. A tribo não é mais exclusivamente lupina. Antes, para ser um garra vermelha, você tinha que ter nascido lobo. Agora não mais. O livro abre a possibilidade para personagens de origem humana, os hominídeos, se juntarem à tribo. Tá aí o padrão de novo. É a mesma lógica de inclusão. A maioria da tribo ainda é de origem lupina, claro, mas a porta foi aberta. Isso torna a tribo mais acessível para quem acha difícil interpretar uma mentalidade totalmente animal. Mas isso não cria uma contradição? Um humano numa tribo que quer conter a humanidade? É uma ótima pergunta, e a resposta do livro parece ser que é a ideologia mais forte que a biologia. Um Garou de origem humana pode ser até mais radical contra a humanidade, talvez por vergonha, por revolta com a própria origem. Entendi. O compromisso com a causa sob o olhar do patrono grifo, que é um espírito de honra, se torna mais importante que o sangue? Exatamente. Essa necessidade de estratégia, sabe, de analisar as filosofias de cada grupo, é uma imersão que quem joga RPG conhece muito bem. Sem dúvida. É fascinante observar isso.
Quem gosta de RPG geralmente é uma pessoa mais criativa, inteligente, muito envolvida com leitura e análise de sistemas. Esse perfil, sabe, de dedicação, de foco, Sim, combina muito com o que é necessário para estudar para concursos e provas importantes. é verdade. A disciplina para dominar um sistema de regras complexo ou uma mitologia rica é muito parecida com a que se usa para um edital de concurso público, para se preparar para o vestibular, para a OAB, para a residência médica ou para uma carreira militar. Exatamente. A preparação é a chave nos dois cenários. E se a preparação é a chave, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E falando em preparação e em ter um propósito claro, a próxima tribo que a gente vai discutir leva essa ideia de proteção a um nível muito específico, quase lendário. Perfeito. A próxima tribo são os Guardadores do Galhado. Para quem vem das edições antigas, essa era a tribo dos Fianna. Isso. A função deles é belíssima. São os protetores dos lugares sagrados de Gaia, locais imaculados, que ainda não foram tocados pela corrupção da Wyrm. O nome, no entanto, é curioso. A fonte que a gente usa para essa análise aponta que Guardadores do Galhado, em português, soa um pouco estranho. Literal demais, talvez. Gera uma dúvida. Galhado é o nome de um espírito ou é só uma característica dele? A origem do nome, segundo o livro, vem de uma lenda sobre uma caçada a um cervo místico. E no final, o texto diz que o Galhado concedeu a eles todas as terras pelas quais passaram como seu protetorado. E o que torna essa discussão do nome mais rica é que o espírito patrono da tribo é, de fato, o cervo. Ah, então faz todo sentido a dúvida. Poderia ser guardiões do cervo ou algo assim? Exato. Mas, no fim, o que importa é a essência da tribo, que continua sendo a de guardiões e contadores de histórias. Seguindo em frente, temos os Peregrinos Silenciosos, uma tribo de nômades, amaldiçoados, que não conseguem fincar raízes em lugar nenhum. E essa condição os transformou nos melhores viajantes, mensageiros e espiões da nação Garou. Mas a função deles vai muito além disso, né? Muito além. Pensa só, numa sociedade tão fragmentada, cheia de rivalidades como a dos Garou, qual o valor de um grupo que não tem um território para defender e que conhece todo mundo? Eles se tornam os diplomatas, os mediadores, a única facção que pode, talvez, evitar que uma seita de garras vermelhas e uma de presas de prata se matem. É uma função vital. A maldição deles virou a maior força. Não por acaso o patrono é a coruja, símbolo de sabedoria. É incrível ver como cada tribo ocupa um nicho tão específico. Se essa exploração do universo de lobisomens está sendo útil ou interessante, vale a pena deixar uma curtida e se inscrever para não perder as próximas análises. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Com certeza. E agora a gente chega numa das tribos mais icônicas e controversas, os Presas de Prata. Ah, os reis. Eles ainda são os líderes naturais da nação Garou. Mas o novo livro já começa com uma provocação bem afiada. E muito necessária. O texto basicamente pergunta se vocês são os líderes. A chegada do apocalipse não é, no fim das contas, uma falha de vocês? É uma carga psicológica brutal. Isso desconstrói totalmente o arquétipo do rei nobre. Esse fardo os torna vulneráveis a dois estados mentais extremos que o jogo define. De um lado, o arano. A desesperança paralisante, a depressão profunda. E do outro, o Glascaskell, que é o oposto. A mentalidade de que os fins justificam os meios. É quando o líder desesperado começa a tomar decisões cruéis pelo bem maior, perdendo a honra que deveria ter. O patrono deles, o falcão, um espírito de honra, representa exatamente o ideal que eles lutam para não perder. Que contraste incrível para nossa próxima tribo. Se os Presas de Prata estão no topo, os roedores de ossos vivem na base, nas frestas da sociedade. Completamente. A especialidade dos roedores de ossos é sobreviver e descobrir segredos nas áreas urbanas. Eles vivem entre os marginalizados, os invisíveis da sociedade humana. E é exatamente por isso que eles são tão importantes. Pensa bem,
Um presa de prata, com aquela postura nobre, jamais conseguiria se infiltrar numa gangue de rua ou descobrir o que rola nos esgotos. Os roedores de ossos conseguem, porque eles pertencem a esses lugares. A invisibilidade social deles é a maior arma, mas são desprezados pelo resto da nação Garou. Igualzinho na nossa sociedade. O trabalho mais essencial muitas vezes é o menos valorizado. O patrono deles, o rato, é a metáfora perfeita para isso. Isso nos leva à última tribo jogável do livro básico. Uma que entende de poder de um jeito bem diferente dos presas de prata. Os Senhores das Sombras. Ah, os mestres da Realpolitik Garou. Os pilares deles são força, física e política e astúcia. São os maquiavélicos. E o detalhe mais legal sobre eles, na minha opinião, é como eles operam. Eles não querem ser o rei. Não mesmo. Eles preferem ser o poder por trás do trono. O conselheiro, o vizir, aquele que move as peças sem se expor. Para eles, essa é a posição de poder de verdade. O rei é um alvo. O conselheiro que o controla tem a influência sem a vulnerabilidade. São perfeitos para quem adora intriga e planejamento a longo prazo. E o patrono, o trovão, representa essa glória que eles buscam, mas é uma glória conquistada pela estratégia, não pela força bruta. Exato. Então, depois de passar por todas essas tribos, vamos voltar à nossa teoria inicial. O que tudo isso significa? Fica claro que existem duas tendências gerais nessas mudanças, né? A primeira é que as tribos não estão mais tão ligadas a povos ou regiões geográficas. Sim, essa era uma característica forte da edição antiga. Fianna era Irlanda, Presas de Prata era Rússia. Agora essa conexão é bem mais fluida. E a segunda, que é a principal, confirma o que a gente suspeitava. A afiliação a uma tribo é menos sobre linhagem e mais sobre afinidade e escolha. O livro sugere que muitos Garou jovens acabam seguindo a tribo do mentor que os treinou, não necessariamente a tribo dos pais. O que no final parece uma mudança muito positiva. Sim, dá uma liberdade criativa imensa. O jogo se torna mais aberto, permitindo que o conceito do personagem dite a escolha da tribo e não o contrário. Resumindo então, a nova edição de Lobisomem parece focada em modernizar seus conceitos, dando mais autonomia aos jogadores. A tribo deixa de ser um fardo genético para virar uma filosofia de vida. E isso nos deixa com uma reflexão final, um ponto para quem está ouvindo pensar. Se a tribo não é mais definida pelo sangue, mas pela afinidade e pela escolha, o que isso realmente significa para a identidade de um Garou? Será que essa flexibilidade não corre o risco de diluir a cultura e as tradições que antes definiam o que era ser um presa de prata ou um roedor de ossos? Ou será que, na verdade, isso fortalece a nação Garou ao permitir que cada um encontre seu verdadeiro lugar na luta pelo apocalipse baseado nas suas próprias convicções?